Oséias capítulo 13, irmãos. Oséias capítulo 13. Estamos terminando o livro de Oséias, quase, né? Oséias 13, versos de 9 a 16. Como os irmãos bem sabem, a perícope é todo o capítulo, mas nós dividimos para não passar até amanhecer o dia. Há 2 semanas vimos os versos de 1 a 8, então hoje veremos os versos de 9 a 16. Eu peço aos irmãos que coloquem-se de pé, aqueles que podem, evidentemente, e leremos os versos de 9 a 16, os irmãos acompanharão silenciosamente. Assim nos diz a palavra do Senhor: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dai-me reis e príncipes, dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão, e ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai a luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as suas preciosas, de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, é com humildade, Senhor, que nós nos achegamos diante da Tua santa e poderosa palavra, para suplicar que esta noite o Senhor fale conosco, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é inerrante e autoritativa, que esta santa e poderosa palavra toque os nossos corações, toque as nossas vidas, que o Senhor transforme os corações daqueles que ainda não creem no Senhor, e que o Senhor santifique, corrija, mas também fortaleça e encoraje aqueles que já creem em Ti, por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja que se reúne aqui neste momento. É em Cristo que nós Te oramos. Amém. Podeis assentar. Queridos, como vimos há 2 semanas, este capítulo foca-se na condenação de Efraim. Aqui é o clímax da condenação de Israel. Aqui é o ápice das profecias de juízo de Oséias contra aquele povo. E como bem vimos, queridos, o verso 1 começa dizendo que Efraim se tornou culpado. No início do oráculo da profecia de Oséias, desta profecia, o profeta começa dizendo: Efraim se tornou culpado. E a pergunta que se faz é: o que acontece quando alguém se torna culpado diante de Deus? Ora, acontece o que diz o verso 16: Samaria levará a sua culpa. Deus é um juiz justo, e não há como se tornar culpado e não carregar a culpa. Não há como se tornar culpado e não ser cobrado. Efraim se tornou culpado. Qual é o resultado? Ora, vai carregar a sua culpa.
O profeta foca-se nessas informações e mostra primeiro a origem da culpa de Efraim, nos versos que vimos há 2 semanas, nos versos de 1 a 8, e mostra de forma clara que a conduta de Israel é suicida. É uma conduta suicida. E por que é suicida? É suicida, queridos, porque eles foram ingratos a Deus. É suicida porque eles foram orgulhosos e acharam que as bênçãos vinham deles mesmos. É suicida porque eles foram negligentes no culto a Deus e mudaram as normas dadas pelo próprio Deus, adoraram diante de um bezerro de ouro. E é suicida porque eles adoraram a Baal ao invés de adorar a Deus. Foi assim que eles se fizeram culpados. E depois de se fazer culpados, cada um carrega a sua culpa, cada um carrega a sua penalidade. Mas nessa parte final da profecia, na segunda metade da profecia, embora o profeta ainda ameace Israel com juízo e ainda fale dele, uma coisa muda, o tom do profeta muda. Embora as ameaças ainda sejam recorrentes, o tom não é mais de ameaça, mas é de lamento. É um lamento do profeta. É triste a situação de Israel, é triste a situação de Efraim. É lamentável o sofrimento e a desgraça que aquele povo vai passar. E é triste, queridos, porque depois de tudo que Deus fez por eles, aquele povo afastou-se de Deus, tornou-se culpado e agora vai receber a justa culpa pelos seus pecados. Por isso, tendo isso em mente, exporemos esse texto a partir do seguinte tema. Ouça bem. Os que viram as costas para Deus enfrentarão um triste fim. Repitam comigo. É isso que Oséias vai mostrar agora. Os que viram as costas para Deus têm um fim terrível. Tem um fim triste. Tem um fim literalmente desgraçado, sem nenhuma graça. Tem um fim sem nenhuma alegria e felicidade. Queridos, os que viram as costas para Deus têm um triste fim, e vemos isso primeiro, porque ao virar as costas para Deus, se vira as costas para a fonte do socorro. É por isso que o fim é triste. É por isso que o fim é lamentável. Quando se vira as costas para Deus, se vira as costas para o único que pode socorrer. É assim que começa o profeta nessa sessão. Olhe para a sua Bíblia. Olha o verso 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Apesar do sofrimento ser terrível, apesar das ameaças de juízo sejam, e como vimos já há algumas semanas, há alguns meses, inclusive por causa da pandemia, as ameaças de juízo vão aumentando, vão crescendo, vai se mostrando cada vez mais graves, mas toda a desgraça que vem sobre Israel é culpa deles. Essa é a ênfase do profeta. Tua ruína, ó Israel, vem de ti, ou seja, vocês não têm de quem reclamar. Não tem do que reclamar. Vai reclamar do quê? Vai reclamar porque os assírios vão abrir a barriga das grávidas e esmagar a cabeça das crianças? Vai reclamar do quê? Vai reclamar porque os homens serão empalados nas estacas? Vai reclamar do quê? Toda a ruína deles vem deles. Foram eles que viraram as costas para Deus, foram eles que pediram rei, foram eles que adoraram bezerro de ouro, foram eles que adoraram nos montes, foram eles que adoraram a Sera, foram eles que adoraram Baal. Vai reclamar do quê? Foram eles que deixaram a Deus de lado, adoraram o bezerro de ouro, buscaram as bênçãos nos seus falsos deuses, confiaram nos seus reis, nos seus príncipes e no seu dinheiro. A culpa é deles. A culpa é deles. Esse é o lamento do profeta. O profeta diz: não há o que se fazer, vocês não têm de quem reclamar. Toda a ruína de vocês vem de si mesmo. É triste, irmãos. É triste. Israel deixou de confiar em Deus,
confiou nos políticos, confiou no dinheiro, mudou o culto, abandonou a Deus e buscou Baal. E você acha que Deus ia ficar de braços cruzados? Efraim se fez culpado, diz o verso 1, e levará sobre si a sua culpa. É um tom de tristeza. E é triste ver, depois de tudo que Deus fez por eles, desde a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto, sendo protegidos durante o dia com uma coluna de nuvem por causa do forte calor do deserto, uma coluna de fogo para aquecê-los à noite. Pela manhã eles recebiam o maná, o pão dos céus. No final da tarde eles recebiam as cordonizes, carne de graça, e ainda bebiam água mineral, digamos assim, água da rocha no meio do deserto. Depois de tudo que Deus fez por ele naqueles 40 anos, Deus ainda deu a eles a terra de Canaã, expulsou as nações e os colocou lá. Mas o povo abandonou a Deus. E transformou os memoriais de tudo que Deus fez por eles em símbolos da adoração pagã. Tamanho foi o pecado que a cidade de Betel, que antes era conhecida como a casa de Deus, o profeta chamou de Bet-Avém, casa da perversidade, casa da maldade, porque o que eles encontravam lá não era Deus, mas um bezerro de ouro. Vai reclamar de quem? Vai reclamar do quê? É triste, queridos, a situação deles, mas a culpa é só deles. Viraram as costas para a fonte do próprio socorro. E porque viraram as costas para a fonte do socorro, que é Deus, Deus decidiu não socorrê-los. Ora, se viraram as costas para Deus, por que Deus vai salvá-los? Por que Deus vai socorrê-los? Se Deus os advertiu N vezes e eles acusaram os profetas de loucos, de insensatos, de malucos, de radicais. E se Deus não decidir salvá-los, ninguém pode salvá-lo. O grande problema de se virar as costas para Deus, queridos, é que aqueles que viram as costas para Deus talvez descubram tarde demais que ninguém mais pode salvá-lo. Ninguém mais pode socorrê-lo. É por isso que, para demonstrar a tamanha situação desonrosa, desgraçada e terrível que eles vão passar, o Senhor agora usa de sarcasmo, isso mesmo. O verso 10 é em um tom sarcástico, desafiador e confrontador. Olhe para o verso 10. Depois que o profeta diz: a tua ruína vem de ti mesmo e só de mim o teu socorro, o profeta pergunta: onde está agora o teu rei? Para que te salve em todas as suas cidades. Não confiaram no rei? Cadê o rei de vocês? Não me abandonaram para seguir o rei que mandou vocês adorarem um bezerro de ouro, enquanto a palavra de Deus proibia fazer imagens de escultura? Não confiaram em um rei que colocou sacerdotes de qualquer tribo que desejasse, ao invés de colocar sacerdotes da tribo de Arão, da tribo de Levi, como o Senhor ordenou? Confiou no rei? Cadê o rei de vocês agora? Cadê o rei de vocês para salvá-los? E continua: e os teus juízes, dos quais dissestes, dai-me reis e príncipes. É desafiador, é sarcástico mesmo. Não pediram rei? Cadê o rei? Não pediram juízes e príncipes? O que é que eles podem fazer por vocês? Não confiaram nesses homens e nas suas artimanhas, nas suas maracutaias para se defender? Cadê que eles podem socorrer agora, queridos? Eles mesmos pediram rei, eles mesmos pediram juízes e príncipes. E aí nos vem à mente a palavra de Tiago, no capítulo 4, no verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar nos vossos prazeres. Há uma lição grandiosa para nós nesse verso 10, queridos. Quando pedimos qualquer coisa a Deus, mas quando pedimos mal, quando as nossas orações são cheias de egoísmo, de pecado, a melhor coisa que Deus faz por nós é não nos dar aquilo que pedimos. A melhor coisa que Deus faz por nós, muitas vezes, é não nos dar aquilo que pedimos em oração. Porque eles têm reis? Porque eles pediram a Deus. Eles insistiram tanto, eles pediram tanto, eles quiseram tanto que Deus deu o rei. E o rei os destruiu.
os afundou no pecado e na idolatria. Eles pediram tanto que o rei os destruiu. E por que é sarcasmo? Olha o verso 10. Onde está agora o teu rei para que te salve em todas as suas cidades? Cadê o rei que vocês pediram? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel 8. Não desmarque Oséias, mas abra lá em 1 Samuel 8, que você vai entender do que Oséias está falando aqui. Abra a sua Bíblia lá. Não desmarque Oséias, você vai já voltar para lá. Mas abra aí 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, verso 5. Veja o que o povo diz ao profeta Samuel. O povo de Israel, na época em que não havia rei em Israel, na época dos juízes ainda, tendo em vista que Samuel é o último juiz. Veja o que o povo diz ao profeta Samuel. Olha o verso 5, 1 Samuel 8. Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Agora olha o pedido. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Note, queridos, que eles têm razão em algo. A argumentação deles está baseada em um fato real, verídico. Os filhos de Samuel não são homens de Deus. Os filhos de Samuel não são fiéis a Deus. Os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do seu pai. E isso é recorrente na Bíblia. Agora, os filhos de Samuel não são fiéis a Deus. O que o povo faz? O povo usa isso como uma justificativa para um pedido pecaminoso. E o que eles pedem? Olhe só. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para nos governe, como tem todas as nações. Por que eles querem um rei? Só porque os filhos de Samuel não são homens de Deus? Que nada. O verdadeiro motivo é orgulho. O verdadeiro motivo é a velha mania de grandeza. Olha o final do verso. Como tem todas as nações. Aqui está a raiz do mal. Todo mundo tem. Queremos também. Todo mundo faz. Por que que eu não posso fazer? Talvez você que é pai, que é mãe, você escuta muito isso dos seus filhos. Mas pai, todo mundo vai para a quadrilha. Mas mãe, todo mundo vai. Não é assim que se diz? Quando ouço uma expressão como essa, me lembro da resposta de alguém muito próximo, que não vou dizer o nome, que é verdadeira e que serve para esse texto. Você não é todo mundo. Queremos um rei, diz o povo, como tem todas as nações. Pai, mãe, todo mundo faz. Todo mundo vai para a quadrilha. Todo mundo dança São João, não é assim? Você não é todo mundo. O povo de Deus não é igual ao mundo. O povo de Deus não pode querer ser igual ao mundo. Israel quer ter um rei, por quê? Porque todo mundo tem. Você é todo mundo? Todo mundo será condenado. Você quer ser? Você não é todo mundo. O povo de Deus não é todo mundo. O povo de Deus não pode querer viver como o mundo. Queridos, é por isso que em 1 Samuel 8, no verso 7, Samuel diz: Senhor, o povo está me rejeitando. Deus não é tolo, irmãos. Deus diz: não, Samuel. Eles estão falando dos seus filhos, mas não é seus filhos e você que eles estão rejeitando, não. Estão rejeitando a mim, diz Deus, para que eu não reine sobre eles. Ah, Deus conhece o coração, irmãos. Os filhos de Samuel não são homens de Deus. Agora, dai-nos um rei. Os filhos de Samuel são ímpios, Senhor. Então, dai-nos um rei. Por quê? Porque os filhos de Samuel são ímpios? Não, porque todo mundo tem. Você é igual a todo mundo? Você quer ser julgado como todo mundo? A igreja do Senhor não é.
todo mundo. Ainda em 1 Samuel, olha o verso 20, 1 Samuel 8, 20. Veja aí o que mais aquele povo diz a Samuel para convencê-lo. Para que, note como começa, 1 Samuel 8, 20. Para que sejamos também como quem? Como todas as nações. O nosso rei poderá sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Sabe o que é isso? Cansamos desse negócio de confiar em Deus. É isso que esse povo está dizendo. Cansamos desse negócio de crer em Deus, de depender de Deus. Queremos o quê? Olha o início do verso. Queremos ser como todas as nações. Queremos ser igual ao mundo. Queremos ter um rei para nos governar. Queremos ter um rei que vá diante de nós. Queremos um rei para fazer as nossas guerras. Ou seja, esse negócio de fé nós não aguentamos mais. Nós queremos ver. Queremos tocar. Esse negócio de Deus invisível não dá para nós. Esse negócio de confie na providência de Deus, ninguém aguenta mais. A gente quer um homem na nossa frente. Irmãos, quem governava Israel? Deus. Quem ia à frente de Israel? Deus. Inclusive no deserto, a arca da aliança ia na frente para demonstrar que Deus ia na frente. Quem lutava as guerras de Israel? Deus era o Senhor dos exércitos. O povo diz, não. Nós não queremos isso mais não. Nós queremos um rei. Queremos ser igual a todo mundo. E é triste, irmãos, é triste mesmo. Digo isso por retórica não, digo de coração. É triste, porque muitas vezes a igreja quer ser igual ao mundo. Quer viver como o mundo, pensar como o mundo, andar nas coisas do mundo, fazer o mesmo que o mundo faz. Aí diz, todo mundo faz grande coisa, todo mundo vai para o inferno. Você quer ir? A igreja não é todo mundo. Notem só, a queixa era real. Os filhos de Samuel não eram lá grande coisa, de verdade. Mas Deus era quem governava sobre eles. Ao invés de pedir um rei, eles precisavam ter confiado que Deus os governaria e lhe daria um substituto. Antes de Samuel, os filhos de Eli também não eram grande coisa. Inclusive a Bíblia chama os filhos de Eli de filhos de Belial, filhos do mal, filhos de Satanás. Mas Deus tirou a família de Eli da liderança do povo e pôs Samuel. O povo deveria confiar que Deus tiraria os filhos de Samuel e lhe daria um substituto. Que Deus continuaria a governar e daria a eles um substituto. Mas o sarcasmo do Senhor não para por aí não, irmãos. Continue olhando o verso 10, volte para a sua Bíblia lá para Oséias. Onde está agora o teu rei para que te salve em todas as suas cidades? Sabe qual era o nome do rei de Israel, o último rei de Israel, antes dos assírios destruir Israel? Oséias. Sabe o que significa o nome Oséias? Isso mesmo, não é o profeta, mas ele tinha o mesmo nome do profeta, Oséias. Sabe o que significa Oséias? Salvação, ou Deus salva. Então a frase é mais ou menos a seguinte: o rei de vocês é a salvação de vocês? Onde está ele para livrá-los? Quer mais ironia que isso? O rei de vocês é a salvação de vocês? Cadê ele? Onde ele está para livrá-lo? O Senhor, por meio do profeta, sintetiza a história de Israel em um versículo, no verso 11. Sintetiza os reis de Israel em um versículo só. Olhe para o verso 11. Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. Deus deu um rei, deu Saul, quando eles queriam se parecer com o mundo. Deus tirou o rei quando eles estavam iguais ao mundo. Oséias, na época do profeta Oséias. Dei um rei quando vocês queriam se parecer com o mundo, dei Saul. Tirei o rei, vocês já estão igual ao mundo. Então o rei já fez o propósito. Não era para isso que vocês queriam, irmãos, virar as costas para Deus? É trilhar um triste fim. Sabe por quê? Em segundo lugar, porque o sofrimento é mortal. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso 12.
As iniquidades de Efraim estão atadas junto ao seu pecado. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Embora na nossa Bíblia esse versículo seja relativamente longo, podemos dizer assim, na Bíblia hebraica é só 5 palavras. E é por isso mesmo que é terrível. Porque não há nenhuma palavra aqui que não seja de um tom aterrador. São só 5 palavras, mas que trazem uma ameaça terrível, uma palavra grave sobre eles. Eles dizem, note só, as iniquidades de Efraim estão atadas, ou seja, estão embrulhadas, estão como se tivesse um papel de presente, guardadinhas. E seu pecado está armazenado, ou seja, guardado, estocado, escondido. Queridos, o profeta está acusando Israel de estar tão viciado no pecado, tão viciado na maldade, que eles mesmos, deliberadamente, propositalmente, tomam todas as medidas para embrulhá-lo, para escondê-lo, para guardá-lo, para que os seus pecados não venham a público. A ameaça é severa. A ameaça é que, ao invés de confessar o pecado, eles o escondem e o negam. Essa é a ameaça. Ao invés de confessar o pecado, eles a escondem e o negam. E aqui tem uma rápida aplicação que precisamos fazer. Cada pecado escondido, irmãos, cada pecado não confessado, ele pode estar embrulhado, guardado e protegido das pessoas. Ele pode estar escondido, guardado, embrulhado do pastor, do conselho, da sua esposa, do seu marido. Ele nunca pode descobrir, mas eu te garanto, ele não ficará sem ser cobrado. Porque Deus o conhece muito bem. E dele você não consegue esconder. Pode estar muito bem embrulhado, muito bem guardado, lá escondidinho no último armário do seu coração, mas Deus o conhece, e ele não vai ficar impune. Lembre-se do primeiro verso e do último. Efraim se fez culpado. Qual é o resultado final? Mais cedo ou mais tarde levará a sua culpa. A ameaça é severa, porque ao invés de confessar o pecado, o povo o escondia. Ao invés de pedir perdão a Deus, o povo guardava, estocava para si mesmo. Na verdade, não sabiam eles que estavam estocando condenação. Olha o verso 13. Veja a situação terrível que eles se encontram. Dores de parturiente lhe virão. É filho insensato, porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se da madre. Veja que situação desesperadora. A ilustração que Oséias usa, e essas são as melhores ilustrações, porque aqui está na Bíblia, é de uma mulher grávida naquela época com dores de parto. A mulher tem dores de parto, mas não tem força para fazer o filho nascer. O filho está na hora de nascer, mas também não tem força para nascer. Por que essa situação é terrível? A pergunta é, naquela época, não pensem hoje nos médicos, nos aparelhos, não, pense na época de Oséias. Na época do profeta Oséias, quando uma mulher tinha dores de parto e não tinha força para colocar o filho para fora, o filho chegava a hora de nascer, mas também não tinha força de nascer por conta própria, o que acontecia? O que acontecia? Morria os dois. Morriam os dois. Essa é a situação daquele povo. Como um filho que não tem forças para nascer, Israel não tem força para se santificar. Não tem força para se livrar da algema dos seus pecados. E a disciplina do Senhor sobre eles é como se fosse um parto. Ou eles se arrependem e pedem socorro a Deus, que é o único que pode fazê-los vir para a luz e serem salvos, ou vão morrer nessa disciplina. Não vai ter outro escape. Ou se arrependem e param de esconder o pecado, confessam e pedem perdão a Deus, ou de fato eles vão morrer. Porque eles não têm força para sair sozinhos. E embora o tom seja de ameaça e de lamento, queridos,
Aqui há nesse capítulo o último encorajamento do Senhor àquele povo. Olhe para a sua Bíblia, veja o verso 14, porque este é sem dúvida um dos versos mais bonitos do Velho Testamento. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Esse não é um verso tão fácil de se entender, por incrível que pareça. A boa parte dos estudiosos vai dizer que aqui é mais uma ameaça de Deus, mas prefiro concordar com Calvino. Calvino diz que não. Calvino diz que esse é o último encorajamento de Deus àquele povo nesse capítulo. E certamente essa é a maior ou uma das maiores promessas do Velho Testamento. É uma das maiores promessas de todo o Velho Testamento, e tamanha ela, que ela só se cumpre no Novo Testamento, na ressurreição de Cristo. Tamanha é essa promessa. E que promessa é essa? Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Israel está à beira da morte, irmãos. Como vimos há algumas semanas, uma parte do território já havia sido invadida pelos assírios, a parte norte, lá em cima da tribo de Dan, já tinha sido invadida pelos assírios. As ameaças são cada vez maiores, o povo não tem mais com que pagar ajuda, os seus aliados humanos que eles confiaram já os abandonou, e por causa da sua idolatria, o próprio Deus já disse por meio do profeta Oséias que eles vão sofrer as consequências pelo seu pecado. Ou seja, o futuro do povo é aterrador, é assustador. Mas o Senhor ainda diz: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Dois verbos são necessários para entender esse texto, e todo o verso se focaliza neles: resgatar e remir. Resgatar, irmãos, é libertar uma pessoa da escravidão mediante o pagamento de um preço. É preciso pagar o preço para livrar um escravo. Isso é resgatar. Remir, queridos, é o que faz um redentor. E redentor é alguém legalmente autorizado para intervir em uma situação de dívida quando a pessoa não tem condições de pagar, e esse redentor do seu bolso, com seus recursos, vai lá e paga a dívida para esse indivíduo não ser preso. Por exemplo, você se lembra de Boaz, que foi o resgatador de Ruth, uma pobre moabita, viúva que não tinha dinheiro para nada. Agora vejam bem, o Senhor promete resgatar seu povo da morte, ou seja, pagar o preço e livrá-los da escravidão da morte. O Senhor promete também redimir o seu povo, ou seja, ser aquele que assume a dívida no lugar do seu povo. É por isso que esse verso é tão belo, que o apóstolo Paulo o usa em 1 Coríntios 15, 54 e 55, para falar da ressurreição de Cristo. Para falar que Jesus Cristo é aquele que nos resgatou e nos remiu da morte e do inferno pelo seu sacrifício. É claro que Oséias está falando aqui não de uma pessoa, mas de um país, de Israel, da igreja-estado no tempo do Velho Testamento. O país estava para morrer, para deixar de existir como nação da aliança. E o Senhor diz: eu vou resgatá-los do poder da morte. Vou livrá-los do inferno. O princípio é o mesmo. O Senhor promete restaurar e salvar a sua igreja da morte. Promete livrá-la do poder do inferno. Promete pagar o preço e livrá-la da escravidão do pecado. E ainda assim ser ele o que assume a dívida no lugar do seu povo. Querido, sabe por que esse verso é tão belo? Porque isso só se cumpre em Jesus Cristo. E tamanha é a certeza que o Senhor dá àquele povo, para que se eles se arrependessem, eles seriam salvos, que o profeta termina dizendo, ainda no verso 14, meus olhos não veem em mim arrependimento algum, ou seja, vou salvar o meu povo e não volto atrás. A pergunta é: Israel é esse povo de Deus?
Israel era esse povo de Deus, os poucos que se arrependeram certamente foram salvos do inferno. Mas aqui o Senhor fala da sua igreja: vou salvar o meu povo e não volto atrás. Irmãos, virar as costas para Deus é ter um fim trágico, é ter um fim terrível, é ter um fim inevitável. O Senhor oferece uma última esperança e adverte que se eles não se voltarem para Deus, o fim é inevitável. Olha o verso 15 da sua Bíblia. Ainda que viceja entre os irmãos, virá o vento leste. Vento, note bem, vento do Senhor, isso é importante, subindo do deserto, secará a sua nascente, estancará a sua fonte, ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Aqui é o clímax do juízo. E Oséias chama o ataque da Assíria como um vento quente do deserto. Um vento quente que abrasa tudo que está no seu caminho, inclusive as preciosidades e as riquezas deles. Mas o pior não é o que eles vão perder financeiramente nesse vento quente, aterrador, derretedor do deserto, mas é a calamidade que virá sobre eles próprios, sobre as pessoas. Olha o verso 16. Samaria levará sobre si a sua culpa. O profeta fecha o arco, se faz culpado no verso 1. O resultado final é levar a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Agora, qual é a culpa? Como é que ele vai levar a sua culpa? Ou seja, como é que Israel vai ser punido por Deus, porque se rebelou contra Deus? Qual vai ser a punição para Israel, já que eles viraram as costas para Deus, se tornaram culpados? Queridos, não há como descrever esse texto sem se sentir aterrado. É terrível a descrição aqui posta. Olhe para a sua Bíblia: cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. O profeta usa a crueldade do exército assírio para descrever o sofrimento do juízo final. Se fizeram culpados, adoraram Baal, diz o verso 1, e agora veio a conta. A conta chegou. E a conta é terrível. Seus filhos serão despedaçados, ou seja, serão cortados, moídos, esquartejados, como se corta um bode ou um cabrito para vender as partes. Suas mulheres serão abertas vivas pelo meio, os meninos tirados de dentro e tidos suas cabeças esmagadas. E os homens eram colocados em estacas. Esse é o exército da Assíria. É assim que eles punem os seus inimigos. Se fez culpado, adorou a Baal, espera o quê? Espera o quê? Há um último incentivo ao arrependimento: eu os remirei do poder da morte, mas se não arrependerem-se pelos seus pecados, não há como escapar. Não há livramento. Queridos, que aplicações podemos tirar para as nossas vidas? Primeiro eu quero que você olhe para o verso 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Pense um pouco, pense bem. Na nossa perspectiva, queridos, nós sempre temos razão. Na nossa perspectiva, tudo que dá errado, nós temos razão. Nós somos injustiçados, as pessoas nos fizeram mal, nós nos vitimizamos, e é assim que o mundo nos ensina a agir. O mundo nos ensina a dizer que a culpa é do outro. O mundo nos ensina que nós somos as vítimas, que nós somos os coitadinhos, que quem está errado é ele. É assim que o mundo nos ensina. Mas eu te digo, esse pensamento vai te levar para o mesmo lugar que levou Israel, para a destruição. Os profetas pregavam, e o que é que Israel dizia? Ah, Senhor, esse profeta aí do Senhor é um louco.
É o insensato. Nós não fazemos isso. Nós enriquecemos sim, mas não há em nós culpa alguma, o povo dizia, como vimos há 2 semanas. Queridos, esse pensamento de vitimismo, esse pensamento que a culpa é do outro, esse pensamento que nós somos inocentes, que nós somos as vítimas, ele vai te destruir. Sabe por quê? Porque a tua ruína vem de você mesmo. Vem de você mesmo. É por isso que ouça o seu coração é uma frase do mal, ímpia e diabólica. Porque o mal que está no seu coração vai te afastar de Deus. Ouça o que diz a Escritura: a tua ruína, ó Israel, vem de quem? Vem dos assírios. Ora, eles vão invadir Israel. Eles vão abrir as mulheres no meio. Eles vão esquartejar as crianças. Vem deles a maldade. Vem de Israel. Israel é o culpado. Eles são os culpados, porque eles trocaram Deus por Baal. Eles são os culpados, porque adoram um bezerro de ouro. Eles são os culpados, porque o culto deles é do jeito que eles querem. A ruína deles só vem deles, irmãos. Aprenda com isso. Tome isso para si mesmo. Acorde para a realidade. Pare de se fazer de vítima. Pare de se fazer de coitadinho. Pare de culpar os outros e arrependa-se pelo seu pecado. Porque o teu socorro só vem de Deus. Não vem do teu coração, não. Você consegue, você é uma pessoa boa. Se iluda que você é uma pessoa boa. Se iluda que você consegue. Olha o que diz o verso 9. E só de mim o teu socorro. Sabe por que virar as costas para Deus é tão terrível? Porque Deus é o único que pode socorrer. É o único que pode salvar. Portanto, se arrependa. Humilhe-se diante do Senhor, confesse o teu pecado, peça perdão a Ele, porque a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar e grande em misericórdia, está lá em Isaías 55. Então arrependa-se, enxergue a sua culpa, pare de esconder pecado, pare de armazenar pecado, pare de se fazer de vítima e de coitadinho, porque quanto mais você faz isso, mais ruína você atrai, sabe por quê? Porque o juiz de toda a terra é Deus. E você pode se fazer de coitadinho com seu cônjuge, pode se fazer de coitadinho na sua igreja, pode se fazer de coitadinho no seu trabalho. Quero ver você se fazer de coitadinho, é diante de Deus. Quero ver você esconder os seus pecados, é diante de Deus. O povo conseguiu esconder diante de Samuel o seu desejo. Samuel, o profeta, pensou: Senhor, o povo me rejeita, está lá em Samuel 8, mas diante de Deus não. Deus disse: não, Samuel, pode atender eles. Porque eles não rejeitam, não é você não, eles rejeitam a mim, para que não reine. Você pode se fazer de coitadinho diante de todos, irmãos. O problema é que diante de Deus a única solução é arrependimento e fé. Não tem atalhos. Não tem atalho não. Tem que confessar o pecado, tem que implorar misericórdia, tem que crer em Cristo, não tem outro jeito não. Tem outra aplicação que precisamos fazer. Olhe para o verso 16. Olhe para a sua Bíblia. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. É ou não é uma cena terrível? Por um momento, imagine a cena. Os filhos sendo despedaçados, esquartejados, cortados em pedaços, como se corta um bode. E as mulheres grávidas sendo abertas no meio e as cabeças dos filhos esmagados pelas mãos dos assírios ou nas rochas. É ou não é uma cena terrível? É ou não é uma cena devastadora? Quem faria isso com eles? Os assírios? Apenas? Não. Olha o verso 15. O vento leste do Senhor. Quem vai fazer isso com eles é Deus, irmãos.
Os assírios é só um instrumento na mão de Deus, como a Babilônia foi um instrumento na mão de Deus para punir Judá. Não foi permissão de Deus, não, foi ordem mesmo. Foi ordem de Deus, porque se fizeram culpados, qual é o resultado? Deus é um justo juiz. Se fez culpado, vai levar a culpa. Se fez culpado, não arrependeu-se, não confiou em Cristo, vai levar a culpa, queridos, é verdade. Nós normalmente nos ofendemos com esses textos. Nós não gostamos de ler textos como esses. E é por isso que muitos pregadores o evitam, para que as pessoas não se sintam incomodadas. Mas isso não muda o fato que Deus usou a Assíria para destruir Israel. Isso não muda o fato que Deus usou a Babilônia para destruir Judá, inclusive derrubar o templo, incendiar o templo. Isso não muda o fato que Deus queimou 4 cidades na planície, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Isso não muda o fato que Deus afundou uma geração no dilúvio. Você acha que evitar esses textos vai mudar a realidade? Não vai mudar. A solução não é evitar esses textos, queridos, é se arrepender, é pedir perdão a Deus, é implorar a misericórdia do Senhor. Você acha que não vai ser assustador, aterrador para aquelas pessoas que vão dizer: as montanhas e as pedras caiam sobre nós, para nos esconder da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia deles, e quem é que pode suster? Ou seja, quem é que pode resistir? Apocalipse 6, 16 e 17. Grave bem o que eu vou te dizer. A ira do Cordeiro é real. O dia do juízo é certo, quer você creia ou não, quer você evite esses textos ou não, não vai mudar não. Não vai deixar de acontecer porque você não crê não. Deus não vai deixar de julgar o mundo porque você acha que vai reencarnar não, viu? Não pense que você vai encarnar numa borboleta e porque você crê assim, Deus não vai lhe condenar no inferno. Você está redondamente enganado. Quer você creia, ou quer você não creia. Quer você seja contra, quer você seja a favor. Quer você abra a sua Bíblia e chore pedindo perdão, ou quer você rasgue a sua Bíblia por causa disso, um dia você vai se encontrar com Deus. A pergunta é: vai se encontrar como? Como co-herdeiro ou como um criminoso que se fez culpado? Você vai se encontrar com Deus. Não adianta evitar esses textos não. Quem evita esses textos para você não está pensando no seu bem não. Está pensando em si próprio, na sua popularidade, em ser bem aceito e bem recebido, mas não em você. Portanto, eu quero te dizer: arrependa-se. O dia do juízo é certo. A hora do acerto de contas vai chegar e lá não vale propina, viu? Lá não vale propina. Mas eu quero te dar uma boa notícia. A conta também está paga para aqueles que creem no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que se fez oferta pelo nosso pecado. Se você se arrepender, o Senhor vai te livrar da morte e te livrar das garras do inferno. Mas se você rejeitar as ofertas de salvação, aí sim, o juízo é certo e é terrível. Sabe por que esses textos são importantes, irmãos, e não devem ser evitados? Porque talvez ele seja a sua última advertência antes de morrer. A sua última advertência antes de se encontrar com Deus naquele dia. E te digo, pode ser muito bom se você crer em Cristo, mas pode ser muito ruim aquele dia. Como diz a palavra do Senhor no livro de Sofonias, é um dia de escuridão
e densas trevas. É um dia de lamento, é um dia de choro, e vai ser para a grande maioria das pessoas. Portanto, a solução não é fugir, é se arrepender. A solução não é negar o dia do juízo, mas é preparar-se para ele por meio do arrependimento e da fé. Tem outra aplicação que precisamos fazer. E para preparar-se para esse dia, é exatamente essa aplicação que precisamos fazer. A do verso 14, olhe para a sua Bíblia. Quem dera se Israel tivesse crido nesse versículo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Pode parar aí. Tem duas aplicações sobre esse verso. A primeira, eu quero que você pense no poder de Deus, irmãos. Porque o poder de Deus deve trazer confiança, alegria, esperança. Muitas pessoas diminuem Deus e chamam Deus como um amiguinho, mas isso não serve. O que serve mesmo é um Deus grande e poderoso que tenha poder para nos livrar da morte. Qual é o maior temor do homem moderno? É a morte. E sempre foi. É o inferno. E esse texto nos diz isso. Eu os remirei do poder da morte, do inferno, e os resgatarei da morte. Queridos, mesmo quando tudo estiver perdido, mesmo quando aparentemente não tiver solução, eu te digo, Deus tem poder para vencer a morte, para humilhar o inferno. Não há causas perdidas para Deus. É por isso que mesmo que o povo não creia, é por isso que mesmo que as igrejas se esvaziem, nós não podemos perder a fé e não podemos abandonar a palavra de Deus. Não podemos abandonar as escrituras, porque Deus tem poder para nos livrar da morte. Mais que isso, tem poder para nos trazer de volta da morte. Nunca podemos perder a esperança. Porque embora os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, o versículo nos diz que Deus tem poder para resgatá-los da morte, para pagar o preço e para dar a estes vida e vida em abundância. Mesmo quando tua vida estiver acabando, mesmo quando tua vida estiver por um fio, mesmo se você precisar morrer por causa da sua fé e seu corpo for comido de vermes, Deus tem poder para nos levantar da morte. Na verdade, é exatamente isso que esse versículo promete, que Deus vai nos levantar da morte, que vai nos dar a ressurreição, que vai nos dar a vida eterna. Isso é magnífico, irmãos. O poder e a graça de Deus é ilimitado. O poder e a graça de Deus não tem fim. Ainda há poder em Deus para nos salvar em toda e qualquer circunstância. É por isso que é um erro medir Deus por nós, medir o amor de Deus pelo nosso amor, a ira de Deus pela nossa ira, a justiça de Deus pela nossa justiça. Tudo em Deus é infinitamente maior. Se nós nos perdermos 100 vezes, Deus tem poder para nos socorrer 100 vezes. Se nós pecarmos 1000 vezes e cairmos no pecado 1000 vezes, Deus tem poder para nos resgatar 1000 vezes, desde que creiamos nele. É por isso, queridos, que nunca mais seremos escravos do pecado. É por isso que aqueles que creem em Cristo nunca são condenados ao inferno. Não é porque eles não pecam. É porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Enquanto cremos em Cristo, o Senhor nos perdoa. Não importa se pecamos 1, 2, 10, 50, 100 vezes. Sabe por quê? Porque quando pecamos e confessamos a Deus o nosso pecado, o Senhor tem poder para nos livrar das garras do inferno. Não há praga do inferno ou da morte que possa impedir Deus de amar o seu povo. Não há nada que nos separe do amor de Deus em Cristo Jesus. É por isso, queridos, que não precisamos ter medo.
Portanto, quando você estiver desanimado, quando você estiver achando que não tem mais jeito, que sua família, seu cônjuge não vai mais se converter, ou que este ou aquele problema não vai mais se solucionar, ou que talvez você vá viver nesse pecado pelo resto da vida, mesmo você lutando contra ele, lembre desse versículo. Memorize. Cite para si mesmo, pense, se Deus tem poder para nos levantar da morte, se Deus tem poder para nos resgatar do inferno, por que Ele não teria poder para te livrar daquele pecado? Por que Ele não teria poder para convencer o seu parente? Então não ofereça palha, não ofereça autoajuda, ofereça o evangelho, sabe por quê? Porque o poder está nesse evangelho. Nunca perda a fé no poder de Deus. Nunca perda a fé na Escritura. Podemos pecar 1000 vezes, mas se cremos em Cristo, Ele nos perdoa 1001. Podemos tropeçar 100 vezes, mas se confiarmos no Senhor, Ele nos levantará 101 vezes. Podemos evangelizar o nosso cônjuge a vida inteira, mas enquanto tivermos fé em Cristo, o Senhor tem poder para transformá-lo na hora que Ele assim desejar. Esse verso é maravilhoso, irmãos, porque o Senhor de fato tem poder para nos levantar da morte. Na verdade, é isso mesmo que Ele promete. Essa é a maior promessa da Escritura: vencer a morte, vencer o inferno. A segunda aplicação desse mesmo verso é que sim, isso se cumpre em Jesus Cristo. É por isso que concordo com Calvino quando diz que esse é o último encorajamento nesse texto. Por quê? Porque Paulo usa esse verso 14 para descrever a ressurreição de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, para encerrarmos com esse verso. Abra lá, 1 Coríntios 15, 2 versos 54 e 55. Primeiro Coríntios 15, 54 e 55. Veja o que Paulo diz. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, notem, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Queridos, é por meio da ressurreição de Cristo que o Senhor venceu a morte e o inferno a nosso favor. Porque Cristo vive, nós vivemos. Porque Cristo ressuscitou, nós igualmente ressuscitaremos. Porque Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, nós temos vitória sobre a morte e sobre o inferno. É por isso que em Romanos 8, Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Note o que Paulo diz aí nesse verso 54. A morte foi tragada, ou seja, foi engolida pela vitória. É isso que mostra que a profecia se cumpre na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, e por isso Ele é aquele que é o nosso Redentor e o nosso resgatador. É aquele que pagou o preço pelo nosso pecado. É aquele que com sua morte vicária nos dá a vitória sobre a morte e sobre o inferno. Mas eu quero que você pense bem no que vimos hoje. Eu quero que você não perda de vista o que está dos versos 1, no 1 e no 16. Efraim se fez culpado. Qual é o resultado? Samaria levará a sua culpa. Deus é justo, irmãos. E eu te pergunto, você não? Você não se fez culpado? Efraim se fez culpado. Você não? Você é vítima? É inocente? O mundo te persegue? Tudo dá errado por causa do seu cônjuge ou dos seus patrões? Você não se fez culpado? Ah, você se fez culpado sim. A Bíblia diz, todos pecaram, não há um justo, nem um sequer. Todos se extraviaram, não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Você se fez culpado. Assim como Efraim. A pergunta que eu te faço é: quem é que vai levar a sua culpa? Efraim se fez culpado. Como adorou Baal, como virou as costas para Deus, eles levaram a culpa deles. Resultado: destruição terrível. Você se fez culpado. Quem é que vai levar a tua culpa? Se você levar a sua culpa, você vai para o inferno. Agora, se Cristo levou a tua culpa, se Cristo foi a oferta pelo seu pecado, irmãos, você será livre do poder da morte e do poder do inferno. Portanto, creia em Jesus Cristo. Já chegou a hora de você colocar a tua vida nas mãos de Cristo, arrepender-se pelos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Isaías diz que Jesus Cristo foi a oferta pelo nosso pecado, e por isso ele é o justificador que justificou a muitos, porque a iniquidades, ou seja, a culpa deles, levou sobre si. Só Jesus pode carregar a tua culpa. Só Jesus pode te remir do poder da morte e do inferno. Só Jesus pode ser o seu redentor e o seu resgatador. Arrependa-se e coloque tua fé em Jesus Cristo. Coloque tua fé no Senhor, porque culpado você já se fez. Espero que você não caia no erro de querer resolver as coisas sozinho, sem crer em Cristo, porque a única coisa que você vai conseguir é ser culpado diante do tribunal de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor perdoe os teus pecados e te dê fé em Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos ficar de pé.